Nos cultos das 7 e 9, nós destacamos a ressurreição de Jesus. Neste agora quero destacar a morte de Jesus. Uma morte especial. Vou fazê-lo lendo Romanos 5, 6 a 11, enunciando uma frase e lhes trazendo poemas que preparei, dando conta do significado dessa frase, para que cada um de nós possa aplicá-la à sua vida, eu mesmo aí incluído. Leio então Romanos 5, 6 a 11. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz a cada um de nós e aos romanos da antiguidade o seguinte: lembremos que, quando não tínhamos esperança, Cristo morreu voluntariamente por nós, pecadores. Em termos humanos, essa oferta é um absurdo. Talvez alguém se disponha a morrer por uma pessoa correta, mas ninguém pensará em morrer no lugar de uma pessoa injusta. No entanto, o Deus eterno demonstra o quanto nos ama por meio de Cristo, que morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Se Ele fez isso por nós naquela condição, imaginemos o quanto fará agora. Perdoados pelo sangue de Jesus na cruz, não precisamos ter medo do julgamento final. Éramos inimigos do Deus eterno, mas Ele nos reconciliou por intermédio da morte de seu Filho Jesus Cristo. Agora que somos seus amigos, podemos nos alegrar pela salvação com a qual o Salvador nos alcançou. É por isso que nos alegramos. Fomos reconciliados por intermédio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo salienta bem que nós fomos reconciliados quando nós ainda éramos pecadores. É frase que demanda de nós muito esforço para compreender, porque é uma frase que traduz um gesto de Deus completamente inusual, revolucionário mesmo. Em outras palavras, nós fomos aprovados por Deus antes mesmo de fazermos a prova. Tiramos 10, ou 100, ou A, antes de comparecermos ao concurso. Nós fomos aprovados por Deus antes mesmo de orarmos. Digo mais, nós fomos aprovados por Deus antes mesmo de nos convertermos a Jesus. Talvez deu um nó na nossa cabeça, mas é o que o apóstolo Paulo escreveu. O que ele está dizendo é que não foi porque nós fizemos A ou B, porque vivemos do modo A ou B, que nós fomos aprovados. Porque ele diz que nós ainda éramos pecadores, ainda éramos imerecedores, ainda estávamos sob o domínio do pecado. É nessa condição que ele nos aprovou. Ninguém faz isso. Só o Deus eterno. Por isso, a morte de Jesus é uma morte especial. Primeiramente, porque nos dá esperança que por nós mesmos nós não tínhamos e nunca teríamos. Esperança de vida eterna, esperança de nunca mais morrermos espiritualmente, conquanto todos morreremos biologicamente. É preciso que entendamos que a vida eterna não é a vida de uma continuidade corpórea, mas é eterna na sua imortalidade, na sua eternidade. E o corpo de Jesus ressuscitado tipifica como será o nosso corpo. Parece com o corpo atual, mas será um corpo cheio de glória, isto é, perfeito. Por isso,
a palavra corpo nem bem expressa esse novo corpo de Jesus, porque o nosso corpo é sujeito à mortalidade, ou como diz o apóstolo Paulo, à corruptibilidade. Mas o corpo da ressurreição, tipicamente trazido a nós pelo corpo de Jesus, pela sua ressurreição, ele é imortal e incorruptível. Nesse sentido, não tem as células, as moléculas, os músculos que a nossa biologia nos coloca para nos movimentar. É algo para a gente pensar, refletir. Então, sem a cruz, para onde eu iria? Sem Jesus, o que morreu na cruz, esperança eu não teria. Seria adepto de alguma filosofia, uma hoje, outra amanhã, como se viver fosse apenas perguntar. Talvez confiaria na astrologia para me dizer o que fazer. Certamente, dos meus desejos, escravo seria. Com Jesus, sei de onde vim e para onde vou. Amo a ciência, pratico a ciência e ela me beneficia. Mas a ciência é serva, não enxerga, não me guia. Amo a filosofia, pratico a filosofia e ela me ajuda a pensar. Mas a filosofia não me conduz, é incapaz de perdoar e salvar. A plenitude da cruz, com o vazio do túmulo, me faz cantar. Minha esperança é Jesus. Essa semana lia eu uma matéria, dessas matérias que você não perde nada de não ler, mas essa eu li, porque se referia a um pastor. E esse pastor, então, dizendo que nós, cristãos, podemos seguir as estrelas, os astros, porque elas nos influenciam. E cita lá, inclusive, a história dos magos. Não conheço o pastor, mas sei que, felizmente, depois ele disse, peço perdão, eu estava errado. Talvez ele se deixou influenciar por uma crença muito forte, por exemplo, de que os astros nos influenciam em nossas decisões, até mesmo em nossos humores, além de ser absolutamente contrário a qualquer validade científica, é totalmente contrária à palavra de Deus. Mas eu sempre digo que as pessoas acham mais fácil crer que os astros nos influenciam, acho isso mais racional do que crer que Jesus ressuscitou. Isso passa pela razão. Jesus morreu na cruz por mim, mas os astros ditarem meu destino, isso é racional. Desculpe, parodiando aqui o apóstolo Paulo, a loucura a que muitas pessoas submetem. Por isso, a morte de Jesus é especial, porque ela nos dá esperança. Sem Jesus, quem não tem Jesus, não tem esperança. A vida começa aqui e termina aqui. Por mais que viva, começa aqui e termina aqui. Nem penso só nessa dimensão da eternidade. Penso também na eternidade como aquela confiança que nós temos, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, ou em Cristo nós vencemos de goleada. A eternidade não é só para depois que nós morremos. A vida transbordante, João 10:10, é para aqui e agora, em meio às dificuldades da própria vida. A morte de Jesus é especial, portanto, porque nos dá esperança. Não há como ter esperança na ciência, na razão, na filosofia, no conhecimento, nem na religião. Só com e em Jesus. Segundo lugar, a morte de Jesus é especial porque foi imerecida em nosso merecido lugar. Como pode um inocente ser culpado? Como pode um justo ficar envergonhado? Como pode o homem Deus morrer? Para que ele tinha que morrer se o culpado era eu? Deus foi injusto quando entregou o filho dele à morte.
Se Deus fosse justo, a cruz seria meu destino, minha merecida morte. Deus decidiu ser injusto para que eu fosse perdoado. Que farei eu, então, mesmo ferida a minha razão, mesmo que não me baste a explicação, se não levar alto as minhas mãos para agradecer, se não levar alto as minhas mãos para agradecer a injusta morte do inocente, que comuta minha pena e me faz livre completamente. Impossível não agradecer. Há uma rejeição, como algumas vezes temos aqui mencionado, algumas pessoas, à morte expiatória ou vicária ou substitutiva de Jesus. Ele não pecou e de fato não pecou. Eu pequei e de fato eu pequei. Mas aquele que não pecou morre no lugar daquele que pecou. Por isso aqui nesse poema eu disse que Deus foi injusto. Graças a Deus. Porque se ele fosse justo, eu não seria salvo. É preciso que isso fique muito claro para cada um de nós. Em terceiro lugar, a morte de Jesus é especial porque veio da graça do Deus eterno que nos torna seus amigos. A graça de Deus nos torna amigos de Deus. Quando morreu na cruz, Jesus pegou o meu prontuário e carimbou feliz, por amor, perdoado. Quem o pegar no cartório, nenhuma falta minha encontrará. Eu não tinha coragem de Jesus me aproximar por causa da minha condenação pelos pecados que cometi. Agora, chego perto, agradeço, peço, como se não fosse pecador. Não sou mais pecador, a graça me libertou, a cruz me libertou, o sangue de Jesus minha dívida cancelou, a morte de Jesus me reconciliou, o túmulo vazio me conectou, a ascensão de Jesus me alegrou. Já narrei essa história aqui, há muitos anos eu estive numa capital de nosso continente de fala espanhola, como todos, exceto o nosso. E ali eu fui a um restaurante para almoçar. E quando almocei, eles me trouxeram a nota para eu pagar. E eu paguei. Aí o garçom tirou um carimbo, isso tem muitos anos, né? Tirou um carimbo e pum, bateu na minha nota. Em espanhol a palavra era cancelado. Nunca me esqueci. Porque trazendo essa palavra para a nossa língua, que não tem o mesmo significado, nós podemos entender assim, o que Jesus fez na cruz foi pegar a minha nota de dívida, o pagamento que eu tinha que fazer, colocar cancelado. Não tem que pagar mais. Ele já pagou. Eu achei linda essa expressão no espanhol, que em português tem outro sentido para nós. Eu paguei. Então, a minha nota foi cancelada. Mas Jesus na cruz pegou a minha nota e pagou. E a minha nota, sem que eu pagasse, foi cancelada. Esse é o sentido da cruz. Esse é o sentido da morte em nosso lugar de Jesus. E com esta doação, nós que rejeitávamos o Deus eterno, nós que éramos inimigos do eterno Deus, fomos reconciliados. A reconciliação é a grande mensagem do Evangelho. A reconciliação é uma realidade de que eu e você podemos nos apropriar em nosso relacionamento com Deus eterno. E também a reconciliação, um gesto de Deus para conosco, que tomou a iniciativa quando ainda éramos culpados, para que também com aqueles que nos feriram e magoaram, dele nos aproximarmos e nos reconciliarmos, tomando para tanto a iniciativa, seja qual tenha sido o motivo da inimizade. Quarto lugar, a morte de Jesus é especial, porque gera alegria em nós.
Eu imaginei o seguinte: ninguém me viu, mas eu estava lá, ali no pomar da ressurreição. Vieram anjos, viram apóstolos, viram apóstolas, viram parentes, ninguém me viu. Eu vi Jesus caminhar, eu vi anjos a saudar, eu vi Maria chegar e voltar, eu vi João correr e entrar, eu vi Pedro correr e verificar. Eu vi Jesus caminhar. Pensaram que era um jardineiro. Não era, porque o jardineiro não apenas daquele pomar, mas de todo o universo. Eu vi detendo Maria para com ela conversar. Eu escutei como Maria o chamou Rabone. Foi como considerou. Eu vi Jesus, o caminho do norte, tomar. Quando ele se despediu, eu estava lá. Eu o escutei seus amigos comissionar: sigam pelo mundo a pregar, sigam pelo mundo a amar. Estamos todos no pomar da ressurreição. Estamos todos no monte da ascensão. Estaremos juntos quando Jesus voltar. Todos que lemos a Bíblia estamos lá, no pomar da ressurreição, vendo o túmulo vazio, no monte da ascensão, ouvindo Jesus nos encorajar. Todos que obedecemos estamos lá, porque o Espírito Santo aqui está. A morte de Jesus é especial porque gera alegria em nós. Quando eu era menino, eu ouvia muito uma expressão que hoje se ouve pouco: alegria interior. É uma expressão correta, mas às vezes pode ser ilusória. Porque uma alegria que é alegria, ela nasce interior, mas termina exterior. Não tem como segurar a alegria. Só com muita repressão emocional. Mas estamos felizes, todo mundo fica sabendo. Eu me recordo há muitos anos de uma imagem inesquecível. Eu caminhava aqui pela rua Andrade Neves e uma adolescentezinha me encontrou e disse: pastor, estou namorando. Se fosse talvez qualquer pessoa que passasse por ela naquele momento, ela ia dizer: estou namorando. Porque a alegria dela não tinha como ficar no interior. Tinha que ser exteriorizada. Só para continuar a história, ela se casou. Não com ele, com o outro. E eu celebrei o casamento. Também com o outro estão felizes até hoje, graças a Deus, há muitos anos, pais de crianças. Muito bonita a história dessa moça e desse rapaz. Porque há muitas pessoas que têm alegria com Cristo, alegria em Cristo, alegria através de Cristo, mas ninguém fica sabendo. Não, a nossa alegria é para ser vista. Eu mencionei no culto anterior sobre Maria Madalena, que quando ela viu Jesus, dialogou com Jesus, ela saiu correndo para comunicar aos demais que Jesus tinha ressuscitado. Por isso, quando nós celebramos a ceia do Salvador, é ceia de alegria. Por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus, quando nos legou esta celebração, ele decidiu, imitando a Páscoa dos hebreus, nos conceder 2 elementos nesta ceia. O pão que comemos todos os dias, pão que sabemos que não é apenas um símbolo da vida, mas é a própria vida, e nesse caso aqui é um pão que simboliza a vida de Jesus, morta em nosso lugar para a nossa vida. E criou um outro recurso, o vinho, para dizer: aqui está o pão que simboliza o fim, a morte, a tristeza, a dor, a separação, o sacrifício em seu lugar. Mas aqui está o vinho que simboliza: eu voltarei. Nós vamos nos reencontrar. A morte não vai me derrotar. E Jesus, com a sabedoria divina que ele era, colocou isso tudo numa pequena cerimônia
uma pequena pecinha de teatro que nós representamos a cada vez que celebramos esses elementos. Nós entendemos que participar desse elemento é uma expressão de nossa alegria e uma repetição da nossa esperança. Por isso, tão divinamente sábio, Jesus diz, olha, todas as vezes em que vocês se reunirem para cultuar, para adorar, partam o pão e bebam do cálice. Quando vocês fizerem isso, estarão dizendo que a sua vida tem sentido, porque eu morri na cruz no seu lugar. E que a sua vida tem sentido e continuará tendo sentido, porque nós vamos nos reencontrar. Tudo uma simples e rica cerimônia que vamos então agora fazer. Chamo aqui os pastores Alceni, José Maurício, e vamos cantar que Jesus está vivo. Há pessoas que debocham da afirmativa desse canto, porque alguns pegam essa frase e colocam num adesivo dizendo, Jesus está vivo. E há pessoas que debocham, eles creem que Jesus está vivo. Podem debochar, porque nós cremos que Jesus está vivo. Graças a Deus ele está vivo. E porque está vivo, ele vai voltar. Porque se estivesse morto, não voltaria. Mas ele vai voltar, porque está vivo, garantindo então também a nossa ressurreição. Vamos cantar então, Jesus é esse que está vivo. Em pé, cantemos.